Disciplina de Interfaces Digitais e Hipermídia. Olá, eu sou a professora Luciane Maria Fadel e esta videoaula é parte da disciplina de Interfaces Digitais e Hipermídia oferecida pelo curso de Design da UFSC. Vamos lembrar onde estamos. Na disciplina de Interfaces Digitais e Hipermídia, já vimos algumas definições, um pouco de história e termos. Depois trabalhamos a simplicidade, que é um dos mais poderosos princípios de design. Vimos que os mapas mentais podem nos ajudar a entender melhor uma ideia, uma entidade ou um processo. Além disso, o banco de dados é uma representação mais próxima da computação. Agora, vamos voltar a nossa atenção para outro recurso poderoso na criação de interfaces, as metáforas. As metáforas são poderosas, pois são praticadas diariamente na nossa linguagem. Usamos metáforas quando dizemos que o tempo é dinheiro. Eu atribuo à ideia de tempo qualidades e ações associadas ao dinheiro. Por isso faz sentido eu gastar tempo. Então podemos entender a metáfora como um dispositivo para explicar algum conceito ou coisa, afirmando a sua semelhança com outro conceito ou coisa. Vamos olhar para o hardware do computador, por exemplo. O termo memória refere-se a partes específicas dentro do computador. Memória é uma metáfora para o que o respectivo componente faz, armazena dados, ou em termos metafóricos, se lembra de informações. Já na interface de usuário, a metáfora é utilizada constantemente, desde a lixeira ao documento. As metáforas permitem que os usuários entendam como o sistema subjacente funciona. Além disso, podemos dizer que a metáfora é, por definição, inexata. A metáfora é interpretada contextualmente em vários níveis, desde indivíduos isolados até em culturas de larga escala. A metáfora ainda funciona dentro de um sistema conceitual e não de forma isolada. A metáfora pode ser, portanto, um dos modelos principais que o ser humano tem para compreender novos conceitos. Mas metáforas não são a solução para tudo. Aliás, tem muita gente contra o uso delas. Estas pessoas defendem que as metáforas atrapalham mais do que ajudam. Mas como sou a favor do bom uso da metáfora, vamos encarar as metáforas de frente. As metáforas acontecem quase que instintivamente na história das interfaces. Isto porque as representações das possibilidades de um computador, cuja linguagem é binária, derivou do familiar, da mesa de trabalho. Claro que eu estou me referindo a uma mesa de trabalho onde tínhamos máquina de escrever, um calendário, caneta, papel, máquina de calcular, etc. Assista agora ao vídeo feito pela Harvard Innovation Lab. Em nível de hardware, por exemplo, o termo memória refere-se a partes específicas de dentro do computador. Memória é uma metáfora para o que o respectivo componente faz, armazena dados, ou em termos metafóricos, se lembra de informações. Já na interface de usuário, a metáfora é utilizada constantemente, desde a lixeira ao documento. Metáforas permitem que os usuários entendam como o sistema subjacente funciona. Assim, se eu sei que uma pasta serve para eu guardar documentos, eu aplico
este conhecimento sobre a ideia de pasta no computador. Vamos ver um pouco mais sobre metáforas antes de nos aprofundarmos nas metáforas da interface. Uma metáfora famosa de Shakespeare, que relaciona Julieta com o sol, vai nos ajudar a exemplificar este termo. Mas espere, que luz do além que através da janela irrompe? Vem do leste, e Julieta é o sol. Levanta-te, sol justo, e mata a lua invejosa. Ao dizer que Julieta é o sol, Shakespeare lhe atribui as qualidades do sol, como o calor, a grandiosidade, a importância. Vai além disso, pois um poeta consegue representar em palavras um sentimento como o amor. Outro notável, Aristóteles, escreveu que a metáfora consiste em dar à coisa um nome que pertence a outra coisa. Isto caracteriza a natureza básica da metáfora, na medida em que envolve a identificação de um lado com outro lado. Por exemplo, digo sempre aos meus orientandos que pesquisa é uma colcha de retalhos. Assim, eu nomeio a pesquisa, o que implica que uma pesquisa se compõe por partes que devem ser, ao final, costuradas e fazer um novo desenho. Metáforas criam relações entre coisas que não são diretamente equivalentes. O benefício da metáfora ocorre quando dois conceitos díspares são relacionados e um novo significado é criado. Lakoff e Johnson afirmam que nosso sistema conceitual ordinário, em termos do que pensamos e agimos, é fundamentalmente metafórico por natureza. Isso rotula a metáfora como um elemento fundamental da cognição. Em seu livro The Metaphors We Live By, George Lakoff e Mark Johnson expõem teorias substanciais sobre o lugar da metáfora na existência humana cotidiana. A partir desta seção, serão utilizados dois termos importantes, teor e veículo. Com o significado bastante descritivo, tanto o teor quanto o veículo ajudam a compreender o funcionamento interno das metáforas. Resumidamente, o teor é o significado, enquanto que o veículo seria o conceito utilizado para transportar este significado. Metáforas estruturais. O tipo mais popular de metáforas que Lakoff e Johnson identificaram é a metáfora estrutural. A metáfora estrutural envolve a presença de um veículo que é algum objeto ou conceito bem compreendido do mundo real. Quanto mais específico for o veículo escolhido, provavelmente haverá mais estrutura e daí o nome metáfora estrutural. Quando chamo a política de zoológico, eu atribuo as qualidades de diversidade, de grande e pequeno, de feroz e nocivos, também à política. Outros exemplos de metáforas estruturais. Eu posso dizer que tempo é dinheiro, que significa que posso dizer que eu gasto, ganho ou perco tempo. Ao atribuir as características de uma guerra a uma discussão, eu posso dizer que eu ganhei a discussão, ou que minhas afirmações na discussão são indefensáveis. As metáforas ontológicas comparam uma coisa a uma substância, um recipiente ou a uma pessoa. Por exemplo, se eu digo que a inflação é um adversário, significa que posso combater a inflação, vencê-la. Já as metáforas orientacionais se relacionam às qualidades espaciais. Como somos seres que andamos para frente e de pé, tudo que seja para frente e para cima tem uma conotação boa. Já o inferno. Então, as metáforas orientacionais acontecem quando um sistema é organizado com conceitos de outro sistema
principalmente conceitos espaciais. Podemos, então, interpretar a própria estrutura da internet como uma metáfora orientacional, pois a ideia de teia organiza este espaço. As janelas onde abrimos os programas são metáforas estruturais da janela, pois ao olhar por uma janela, esta emoldura o que eu vejo. As interfaces também empregam muitas metáforas. A grande maioria dos ícones, por exemplo, são metáforas. As metáforas nas interfaces do usuário tradicionais, como o desktop, envolvem imagens e às vezes também o som. Pode acontecer, como amassar do papel, de quando esvaziamos a lixeira. Existem, além disso, a possibilidade de utilizar as interfaces ápticas, o que permitiria representações metafóricas táteis. O sentido sinestésico está envolvido com o uso do mouse, por exemplo, ao arrastar os arquivos de uma pasta a outra. Os sistemas de computador muitas vezes envolvem o processo de navegar através de informações. Considere a seguinte metáfora: o próximo é para a direita, que é frequentemente utilizada quando se navega através de uma série de caixas de diálogo. Um ícone utiliza metáfora quando possui significado semelhante em algum aspecto. No livro A Cultura da Interface, Steven Johnson afirma que a propriedade da diferença é crucial para o sucesso da metáfora. Ele diz: o que faz da metáfora poderosa é a diferença entre os dois polos da equação. Por isso, essa é a essência da criatividade, quando relaciono domínios diferentes. Então vamos praticar. Crie uma tela para motivar o não uso de canudos plásticos. Use a metáfora: canudo plástico é um corpo doente, ou ainda, canudo plástico é uma arma. Se quiseres, pode criar outra metáfora. O importante é que você crie uma tela, uma única tela, para motivar o não uso de canudos através de metáforas. Metáforas se fundiram às percepções e usos diários e por isso se tornaram invisíveis. Percebê-las é um exercício fantástico de criatividade. Portanto, observe e pratique sempre. Agora que cobrimos um pouco sobre metáforas, vamos encarar o Signifier. Lembre de postar os exercícios conforme indicado no Moodle.